TV Metrópole, canal 26, programa Tá na Rede, Tá na Mídia. Para você que sempre sintoniza a TV Metrópole, seja bem-vindo. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua participação e a cada programa trazendo amigos, convidados. E hoje eu tenho o prazer de receber um dos caras que se transformou e hoje é um ícone da televisão e do rádio. Falando do grande Edmilson Maciel, que está aqui hoje para contar um pouco da sua história e da sua trajetória. E você que acompanha o trabalho dele no rádio hoje, vai conhecer um pouco como tudo começou. Edmilson, tudo bem, Edmilson? Seja bem-vindo à TV Metrópole. Prazer estar aqui com você, Biola. E estamos aqui para a gente conversar, bater um papo de forma muito descontraída, falar sobre nós, a nossa vida, né? Edmilson, essa paixão pelo futebol, ela tem origem assim, você logo no início foi um jogador, teve a oportunidade de ser jogador e não quis? Não, eu jogava quando garoto, estudava em colégio interno, participava de time lá em Lavras da Mangabeira, tá certo? Depois ainda tem uma certa hora que a gente teve interesse de partir para o profissional. Até mandei uma carta para o Ceará, responderam, convidando para treinar lá. Mas era muito difícil, naquela época, milênio passado, século passado. Não tinha nem linha de ônibus regular, era difícil. Você via Fortaleza, era uma coisa rara, então eu findei desistindo. Cheguei aqui, fui trabalhar, dei sequência à minha vida, mas sempre acompanhando futebol, toda a vida fui apaixonado pelo futebol. Papai não jogava, nunca tive um jogador de futebol na família, mas para mim parece que nasceu tudo aqui, no sangue. Essa referência do futebol tem assim algum ídolo seu que você sempre... Porque hoje é mais fácil, né, acompanhar devido à mídia, mas antigamente é como você falou, tinha não aquela aproximação meio precária, né, a maneira de comunicação. Futebol era pelo rádio, né? Você ouvia Rádio Globo do Rio de Janeiro, Valdir Amaral, admiração muito grande. Eu gostava, eu ouvia, eu passava semanas acompanhando na época não tinha televisão, né? Vê como eu sou meio antigo, né? Não tinha televisão, a gente acompanhava futebol ouvindo, eu ouvia futebol onde tinha futebol, todos os dias tinha transmissão, programas esportivos, ouvia rádio de Fortaleza, rádio do Rio de Janeiro principalmente. Quer dizer, a coisa já nasceu por aí, acompanhando futebol mesmo, na época do Garrincha, do Nilton Santos, do Pelé. E eu, Copa do Mundo, já começava a acompanhar, 62, transmissões, já aquela coisa de... Você chegando aqui em Fortaleza, o primeiro emprego já foi no banco, já? Foi, na verdade eu cheguei aqui em Fortaleza na década de 70, fui trabalhar numa indústria de refrigerantes, era lá no centro da cidade. Era? Coca-Cola, na Monsenhor Tabosa, com o Ildefonso Albano. A fábrica era lá, era no centro, passei 14 anos lá, foi meu primeiro emprego. Aí depois eu terminei a faculdade, fiz um concurso para o Banco do Estado do Ceará, aí trabalhei 2 anos como engenheiro e depois fui chamado pelo Banco do Estado do Ceará para trabalhar. Naquela época era uma elite, o emprego do Banco do Estado do Ceará, salário muito bom. E eu desisti da engenharia, me engajei no Banco do Estado do Ceará. Foram praticamente 3 empregos, né? Um na Coca-Cola, o segundo emprego rápido, 2 anos como engenheiro, construtora Granito, e o terceiro emprego no BEC, e aí me aposentei lá. Dessa passagem assim por esses empregos, né? Teve algum amigo seu que trilhou para essa área do futebol ou todos apenas gostavam de acompanhar? Interessante, Biola. Na verdade, eu sempre fui desportista e me envolvi muito com isso, tá certo? Eu, por exemplo, quando cheguei no Banco do Estado do Ceará, eu comecei como caixa lá no Banco do Estado do Ceará, trabalhava ali no Beco dos Peixinhos, os mais antigos conhecem muito bem, hoje é Bradesco. E lá o diretor do departamento jurídico era o doutor Castelinho, doutor Castelo, muito ligado ao Ceará, sempre foi conselheiro, diretor, presidente, diversos cargos no Ceará, as pessoas, um dos ícones do Ceará, e a partir dali a gente passou a se integrar mais, tá certo? Ao futebol. E dali a gente findou se juntando ao Ceará, um dia eu fui convidado para fazer parte da diretoria e por aí a vida foi. Dessas amizades, né? Comentaristas que hoje estão ainda no... Como é que eu cheguei? Interessante, eu era caixa do Banco do Estado do Ceará, como eu disse, aí fui designado para trabalhar na Assembleia Legislativa. Lá tinha um posto. Sim. Hoje é Banco do Brasil, mas na época era do BEC. Éramos 3 caixas lá. E lá eu
estava o mais experiente, o mais desenvolvido mesmo. Eu atendia aos deputados, tá certo? Sim. Aí fiz uma amizade com muitos deles, José Moraes, que era presidente do Ceará, e o Gomes Farias, que é esse radialista fantástico, que faz sucesso até hoje, né? E eu conversando com o Farias uma vez, eu estava perto de me aposentar, eu disse, Farias, eu queria trabalhar no rádio, tenho vontade. Aí eu já tinha trabalhado na Rádio Metropolitana, em Calcaia. Foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência, né? Fazia o Rei do Brega, de 8 à meia-noite, tá certo? Lá tinha uma equipe esportiva, do Assis Andrade, eu fazia parte da equipe também. Aí acabou a equipe, aí eu conversei com o Farias, fui trabalhar na Vesmar. Nessa brincadeira eu passei 20 anos. Aí de lá essa experiência de passar pelo Ceará, foi o primeiro clube ou você já passou por outros clubes e depois apareceu a oportunidade? Não, Ceará? Na verdade eu trabalhava na Rádio Vesmar, depois de 20 anos trabalhando no esporte, comecei como repórter, fazia amadorismo, no segundo momento fui ser comentarista, e passei 12, 15 anos como comentarista. Você fez televisão também, não foi? Fiz televisão. Nesses 20 anos, eu fui convidado, quando foi criada a TV Diário, o doutor Mansueto me chamou, disse, Edmilson, eu queria aproveitar o pessoal da equipe para trabalhar aqui na televisão. Sei. E os primeiros programas esportivos da TV Diário, eu estava lá como comentarista, como apresentador, o Debate Bola, por exemplo, eu apresentei os 30 primeiros dias, porque na época, o programa foi criado para o Paulo César Noronha, ele foi fazer uma Copa do Mundo, e aí eu fiquei apresentando no primeiro mês, fiz parte de todos os programas esportivos, dirigindo, comecei como comentarista, terminei produzindo, editando, comentando, fazendo matéria na rua, fazia tudo, era faz tudo da era o Severino da televisão. Pois é, me deu uma experiência fantástica. Mas é bom, eu né? Cheguei ao ponto, Biola, de chegar um dia, 5 horas da manhã, num sábado, sentar, abrir o programa, criar o programa todinho, a parte de fazer, editar 4 matérias, todas feitas por mim, produzir essas 4 matérias e sentar na mesa para apresentar como comentarista Ribamar Bezerra. Quer dizer, o programa 100% feito por mim, até a apresentação, até a despedida. Só a única participação que teve foi do Ribamar. Só não era o câmera, né? Só não era o câmera, porque não dava para assobiar e chupar a cama, né? Edmilson, a experiência de comentarista já levou você assim para fazer comentários em times de fora, saindo aqui do Ceará, alguma experiência? Eu já tive experiências espetaculares. Na certa época eu estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, fui convidado pelo pessoal da Tamoio, comentei futebol para eles. Certa época eu fui para São Paulo, estava fazendo esse trabalho, todo o Brasil, e lá eu tive o prazer de conhecer um narrador que me conhecia por alguma razão. Eu tinha vindo aqui no Ceará, me convidou para trabalhar numa emissora lá de São Paulo. Lógico que eu não poderia ir, que eu não quis abandonar, tinha todas as raízes aqui. Nesse tempo fazia o trabalho do banco e ao mesmo tempo, dava para conciliar legal? Dá para conciliar, até porque o futebol, semana é à noite. Fim de semana, o banco tem uma vantagem, você trabalhava de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, 6 da tarde. Acabou o expediente, você só e nunca andava lisa, era? Né? Só um minuto, Edmilson. E para você que está em casa, TV Metrópole, o programa Tá na Rede, Tá na Mídia, a gente volta já com o grande Edmilson Marciano. Sai daí não.